Boa noite! Sejam todos bem-vindos. Para quem está chegando agora, para quem é novo por aqui, meu nome é Tainá Borges, eu sou psicóloga e na live de hoje nós vamos conversar sobre timidez ou ansiedade social. Enquanto a nossa convidada está chegando, eu quero pedir para vocês aproveitarem que a live está iniciando e compartilhem essa live com todo mundo que vocês conhecem, com amigos, com familiares, né, com colegas de trabalho. Vamos compartilhar conhecimento nesse momento tão difícil que estamos passando. A gente só pode mudar algo se a gente tiver a informação e o conhecimento necessário. Boa noite, Laine. Boa noite, tudo bem, Tainá? Tudo tranquilo. Seja bem-vinda. Aproveite para se Obrigada. apresentar. É um prazer estar aqui com você e falar sobre esse tema super interessante. É como eu sempre falo, né? Eu gosto muito de compartilhar o conhecimento. E a gente, enquanto psicóloga, a gente precisa compartilhar mesmo o conhecimento que a gente tem. E sim, eu sou Laínes Barbosa, sou daqui de Lauro de Freitas, Bahia. Sou psicóloga, como eu falei, amo compartilhar conhecimento, amo passar o que eu aprendi, também amo aprender mais. No meu Instagram eu falo um pouco sobre autoestima, autoconhecimento, mas também gosto de trabalhar com criança, então é bem interessante, né? E esse tema que a gente vai falar hoje tem bastante relação, né, com a infância e adolescência, é bem importante. Deixa eu dar boa noite às pessoas que estão chegando. Boa noite, Jéssica. Boa noite, Jessi. Boa noite, Elô. Quantas pessoas estão chegando, né? Vamos começar a nossa live. E para começar, eu quero te perguntar, Laine, você se considera uma pessoa tímida? Olha só, eu já fui muito tímida, viu? Hoje eu me considero não muito tímida, talvez um pouco, né? Mas eu já fui muito mais tímida. Eu lembro que no ensino médio, na verdade, antes do ensino médio, no ensino fundamental, eu tinha muita dificuldade, até mesmo de estar com meus colegas, porque eu me julgava muito. Então, isso era uma forma de timidez, assim. E olha que coisa engraçada que me aconteceu. Tem um colega meu que a gente estudou junto por 4 anos. Esse ensino fundamental do ginásio, a gente estudou junto. E ele me ajudou a superar essa timidez, porque ele era muito extrovertido e eu era muito introvertida, mas por uma questão mesmo que eu me julgava. E ele me ajudou a superar um pouco mais essa timidez. Mas ainda persistiu, né, durante o meu ensino médio, aí quando eu fui para a faculdade de psicologia, eu consegui me desenvolver melhor, mas eu era mais tímida do que eu sou hoje. Hoje eu sou um pouco tímida, um pouquinho. E você? Eu acho que todo mundo, pelo menos uma vez na vida, lembra de algum momento de timidez, né? Isso é muito comum na infância. A minha infância, a lembrança que eu tenho mais vívida, digamos assim, do meu momento mais tímido, era quando chegava convidados em casa. Né? E quando eu era criança, quando eu tinha acho que uns 5, 6 anos, eu me escondia. Toda vez que vinha visita em casa, era muito engraçado. Eu me escondia no quarto, eu não queria aparecer, eu não queria falar com ninguém. Então era muito introvertida nesse sentido, né? Toda vez que chegava alguém estranho para mim, eu não queria ter contato nenhum. Para a gente ver como nossos comportamentos vão mudando ao longo do tempo, né?
Para quem chegou agora, boa noite, sejam todos muito bem-vindos. A live está começando, então eu quero aproveitar para pedir para vocês, né? Enquanto a live está no início, pega essa setinha, envia para todo mundo, convida amigos, colegas, parentes. Esse momento está sendo tão difícil para tantas pessoas e a gente precisa de informação e conhecimento para mudar, né, essa realidade. Então aproveite que a live está no começo e compartilha com todo mundo. Já que a gente está falando, né, de timidez, né, e que tem tudo a ver com o tema da nossa live de hoje, é importante a gente destacar, né, o que é a timidez, né? O que é ser uma pessoa tímida, né? Eu e a Laiane, a gente trouxe alguns exemplos, né, da nossa infância. E assim, até hoje, ser uma pessoa tímida é aquele sentimento de desconforto, né? Gera um sentimento de inibição, ficamos mais introvertidos, né? Na frente de outras pessoas, diante de situações novas, a gente gera um receio, né? A gente tende a ficar mais quieto, o corpo mais retraído, a gente sente vergonha na presença de pessoas estranhas. Isso é muito comum na infância e na transição da infância para a adolescência, porque a fase da adolescência é justamente esse período que a gente sai, né, da fase infantil e a gente começa a ter contato com outras pessoas, começa a desenvolver as nossas habilidades sociais, começa a formar amizades mais duradouras, né? Então são momentos de transformação. Então é natural a gente ficar tímido e ansiosos em algumas situações, como por exemplo na frente de estranhos, como por exemplo em encontros, né? Quando a gente marca um encontro com um amigo, ou quando a gente marca um encontro com alguém que a gente tem interesse. Então, a timidez e a ansiedade é algo natural nesses momentos, né? Quando a gente pensa numa entrevista de emprego, em que a gente vai se submeter a uma situação que a gente vai estar sendo avaliado de alguma forma, que a gente vai estar falando com uma pessoa estranha, que a gente sabe que tem uma avaliação envolvida, a gente tende a sentir medo. Quem é a pessoa que é mais tímida tende a ficar um pouco mais retraída e tudo isso faz parte, né? É algo natural. Porém, né, existe também a questão do transtorno de ansiedade social, né? Que também é conhecido como fobia social ou timidez patológica. Conta pra gente, Laine, o que é esse transtorno de ansiedade social, que para muita gente é algo novo, né? Eu já tinha feito uma pesquisa aqui no meu Instagram, eu já tinha perguntado a algumas pessoas, e de todos os transtornos de ansiedade, esse é o que a gente menos ouve falar. Exatamente, Tainá. Esse transtorno de ansiedade social, ele é considerado, por incrível que pareça, o transtorno de ansiedade mais comum. É até bom a gente falar sobre isso, porque a gente normalmente fala da ansiedade em geral. Mas para você que está assistindo essa live, a ansiedade, os transtornos de ansiedade, eles são divididos. Então, tem vários tipos de transtorno de ansiedade, como o transtorno de pânico. Tem a fobia social, como a gente está falando aqui na live. E a diferença, eu acho que é bem marcante isso, entre a timidez e essa timidez patológica, é a questão de se expor, é a questão do quanto isso está afetando a sua vida. Porque quando a gente enfrenta, como a Tainá falou, a timidez em diversas questões da nossa vida. A gente, até enquanto adulto, muitas vezes até enquanto uma pessoa que não é muito tímida, mas a gente enfrenta situações de timidez, como em uma entrevista de emprego, ou até mesmo em falar em público, que é uma dificuldade para muitas pessoas, né? Mas a gente consegue se expor a esse fator, a gente consegue lidar com essa questão. Mas, quando a gente fala da ansiedade social, o transtorno, ele vem através de outros sintomas também. Além de você ter a timidez, você ter o medo, a insegurança de lidar com situações não só que envolvam o público em geral, mas também que envolvam até pessoas que você já conhece, pessoas do seu convívio, pessoas da sua família.
Então, eu acredito que a ansiedade social, a fobia social, ela é um agravamento, assim, bem amplo dessa timidez. Porque tem um medo de ser inconveniente, tem um medo de estar atrapalhando as pessoas, até mesmo pessoas uma mãe, um pai, uma pessoa do seu dia a dia. Então, essa ansiedade social, ela traz esse sofrimento, né? Porque ela vem atrapalhar mesmo, ela vem nas questões das relações sociais em geral. Então, você vê que tudo que a gente faz envolve o social. A gente está na nossa família, é uma relação social, é uma mini sociedade, né, a nossa casa. E a gente está no trabalho, a gente está envolvido com o social, a gente está na faculdade, a gente está na escola, a gente está em qualquer lugar, o social é super marcante. Então, a ansiedade social, ela é essa patologização da timidez, é uma timidez extrema, como você falou, que impede mesmo esse relacionamento com outras pessoas, até mesmo o diálogo simples, até mesmo o cumprimentar alguém se torna doloroso para essa pessoa, porque ela sempre vai estar achando que está sendo inconveniente, que está incomodando. E o engraçado é que essa pessoa que tem essa ansiedade social, ela pode até ser vista como alguém mal educado, como alguém, vamos dizer assim, metido, entre aspas. Porque é uma pessoa que passa e não te dá um bom dia. Mas não é porque ela não quer te dar um bom dia. Mas sim porque ela acha que vai ser inconveniente com você. Ela acha que vai te incomodar, que você não quer que ela fale. Então é bem forte isso, né? Uhum. Principalmente porque no caso de um transtorno diferente do que a gente deu o exemplo aqui da timidez, no caso de um transtorno a gente precisa pensar que existe não só uma ansiedade excessiva, mas também um medo que chega a ser aversivo a situações ou eventos sociais. E a gente pode lembrar também das situações em que existe o medo de ser julgado, o medo de ser o centro das atenções, o medo de você receber uma crítica, o medo de que as pessoas que estão à sua volta tenham pensamentos ou falem coisas negativas para você. E todos esses eventos sociais, e quando a gente fala em eventos sociais, pode ser aniversário, reuniões de família, confraternizações de empresa, confraternizações com outros colegas, qualquer situação, né, que a gente seja de alguma maneira exposto a outras pessoas. E nesses eventos, muitas pessoas que têm o transtorno evitam ao máximo participar, ou, quando não tem jeito, participam, mas isso gera um grande sofrimento. O que é diferente da timidez, porque na timidez a gente consegue suportar algumas coisas. No transtorno de ansiedade, a gente sente no nosso corpo, né, e na nossa mente um movimento muito maior. A gente sente um sofrimento muito grande. E isso transparece de alguma forma através dos sintomas, né? A boca seca, o coração acelerado, né? A dificuldade, né, de você se concentrar, às vezes a dificuldade até de falar, a pessoa começa a gaguejar, começa a suar frio naquele momento. É muito difícil. E lembrando que no caso das pessoas com o transtorno, essa ansiedade não acontece na hora do evento. Muitas vezes ela acontece antes. Ou seja, se uma pessoa tem um transtorno, ela sabe que ela vai ter que, em algum momento, se expor ou está em uma situação em que ela está exposta, né, em que ela está, de certa forma, vulnerável ao outro, a tendência é que ela comece a apresentar esses sintomas de ansiedade com dias ou até semanas antes do evento acontecer. E o mesmo acontece depois. A pessoa que fica numa situação, né, como essa, que acaba tendo que se expor depois da situação, ela ainda fica ruminando o que aconteceu. Ela ainda fica se culpando, se criticando com pensamentos negativos do que ela fez, de como ela fez, do que as pessoas pensou em cima do que ela fez. Então, esses pensamentos não param.
E essas pessoas têm uma grande dificuldade, que é a de pedir ajuda. Por quê? Essas pessoas se sentem culpadas pelos seus próprios problemas e elas imaginam e acreditam que ninguém vai ser capaz de entendê-las. Então, dificilmente uma pessoa que tem esse tipo de transtorno consegue pedir ajuda com facilidade. E outro ponto muito importante é que existem dois subtipos, né, de fobia social, que a gente pode considerar a primeira como uma circunscrita, que encontra-se relacionada a algumas situações que são mais restritas e que têm poucas interações, como, por exemplo, comer, escrever e falar em público. E a mais comum, que é a generalizada, em que a pessoa se expõe a qualquer tipo de situação, seja falar em público, seja ir em um local público, seja ir no banheiro compartilhado, qualquer situação que ela se sinta observada, avaliada e julgada, gera todos esses sentimentos. Tainá, aproveitando aqui, a Kira fez uma pergunta. Uma pessoa com fobia social também pode ser esquizoide? Olha, Kira, sim, porque a fobia social, ela vem muito com outros transtornos. Então, tanto que artigos científicos, eles indicam que, às vezes, a maioria das vezes, as pessoas buscam ajuda não pelo transtorno da fobia social, mas por outras comorbidades, né? Como ansiedade, ansiedade generalizada, enfim. Então, sim, pode ter sim, porque existe essa questão de ter vários transtornos correlacionados, e isso acontece bastante, né? Então, e continuando falando sobre esse tema que você estava contando aí, é verdade que as pessoas com essa fobia social, elas têm muita autocrítica. Como você falou, já ficam se preocupando com o que as pessoas vão pensar, com o que as pessoas vão falar, que elas vão ser inconvenientes, que elas vão estar incomodando. E isso é um sentimento constante, um pensamento constante dentro dessas pessoas, né? E impede de ter esse relacionamento mais próximo, ou até um relacionamento mais básico, como um falar, um dar um oi, enfim, no dia a dia. E essa questão da autocrítica também acredito que, trazendo para a nossa realidade, trazendo para a nossa vida, precisamos estar sempre atentos a isso, porque de alguma forma a gente está sempre se criticando e isso pode ser bastante negativo, né? Temos aqui outra pergunta também da Luíse. A Luísa perguntou: como perceber que minha timidez está fora do normal? Primeiro, se você está numa situação em que você está se expondo e você sente que você não consegue lidar com aquela situação, você começa a ter pensamentos negativos, você começa a se preocupar, o que é que o outro vai pensar com relação ao seu comportamento? E se você errar, o que vai acontecer? Pensamentos do tipo: se eu fizer de tal forma, ninguém vai gostar de mim. Se eu cometer um erro, as pessoas vão me julgar. Se você começa, só o fato de você imaginar se colocar naquela situação, você começa a sentir seu coração acelerando, você começa a suar frio, você começa a sentir os membros superiores do seu corpo tremerem, né? Você começa a sentir um medo intenso. Só de imaginar estar nessa situação já é um indicativo que essa timidez não é algo natural. Porque o que acontece? Quando a timidez é algo natural, a gente tem o medo, tem a questão da ansiedade, mas é com menos intensidade. E a gente é capaz de superar aquele evento, aquela situação, de uma forma mais tranquila. A gente, quando é uma timidez de uma forma mais natural, a gente normalmente fica tímido, fica ansioso naquele momento da exposição e depois que passa, tudo volta ao normal. Uma pessoa que tem um transtorno, a preocupação dela começa antes do evento, né? Muito tempo antes, só de saber, né? Os sintomas da ansiedade começam a aparecer só de ela saber que vai precisar se expor em alguma situação, que podem começar dias antes.
até depois. Porque a ansiedade não acaba depois que ela se expõe. A ansiedade continua mesmo depois de se expor. Porque ela começa a pensar como foi o desempenho dela naquela situação. O que é que ela falou? O que é que as pessoas podem ter pensado dela? Né? Começa a se culpar por algumas situações. Começa a se questionar, né? Se ela fez certo, se ela não fez certo. Então ela começa a se autocriticar com relação ao seu próprio desempenho. Então, tudo isso são indicativos, opa, que tem algo errado aí. Percebem a diferença? Então, além desses pensamentos, tem aquela questão de que a pessoa que tem esse tipo de transtorno e ela está tendo esses sintomas ansiosos, muitas vezes as pessoas que são de fora, elas não conseguem perceber na hora que isso está acontecendo. E ela acha que todo mundo que está ao seu redor sabe que ela está tendo uma ansiedade, uma crise de ansiedade naquele momento. Então, muitas pessoas acabam fugindo dessas situações. E quando elas fogem dessas situações, geram outros sentimentos de vergonha, de humilhação. É verdade. Respondido, Luiz. Ela agradeceu. Pode falar, Laia. A Nariane colocou aqui, está me descrevendo. É bem interessante, né? Quando a gente consegue ter essa autopercepção do que está acontecendo com a gente. E até entrando num ponto, né, Tainá, que é o tratamento, né, dessa ansiedade, que é feito através da terapia, né? E também pode envolver outros profissionais, mas a terapia se mostra muito eficaz no tratamento dessa ansiedade e lidar com esses pensamentos. Eu atendo na abordagem da terapia cognitivo-comportamental, onde a gente lida com a questão dos pensamentos, do comportamento e da emoção, né? Então, essas crenças de autoimagem sempre inadequada, ela vai ser trabalhada através da terapia. Então, entra também o processo do autoconhecimento, porque, como você disse, às vezes a pessoa que está de fora não sabe nem o que está acontecendo. E tem aquela questão também, tem momentos que a gente pensa assim, mas é a personalidade da pessoa, é o jeito da pessoa de ser mais retraído, especialmente quando a gente fala em adolescente e criança. É preciso uma atenção muito grande. Porque a gente pode pensar que, sim, é o jeito da pessoa de ser, é a forma da pessoa. Porém, até que ponto é o jeito da pessoa, é a personalidade da pessoa? É preciso muita atenção, especialmente quando a gente está falando de criança e adolescente também, mas quando a gente fala de nós, adultos, na parte do autoconhecimento. Porque a gente não sabe o quanto de sofrimento a pessoa pode estar sofrendo, a pessoa pode estar sentindo por aquele sentimento de inadequação, por aquele medo de se relacionar. Porque também tem a questão do julgamento. Às vezes as pessoas pensam que porque a pessoa não quer, porque a pessoa não tem a vontade, porque a pessoa não se esforça, mas não é assim. A gente sabe que falando de transtornos, falando em ansiedade, especialmente, como a gente está falando aqui hoje, existe algo muito maior do que só a vontade. Não é simplesmente dizer assim, eu quero, hoje eu vou fazer diferente e ir lá e fazer. Tem muitos fatores envolvidos, né? E é aí que a gente fala da terapia, que vai trabalhando através do autoconhecimento, através de técnicas, vai trabalhando essas questões na pessoa. A ideia da psicoterapia, nesses casos, nesse processo, é você primeiro buscar entender quais são as causas, né, desse problema e tentar entender as dificuldades para você aprender a lidar com elas e também desenvolver suas habilidades sociais. Não é porque você tem uma dificuldade, não é porque você não consegue neste momento, que não é possível aprender sem que isso traga um sofrimento tão grande. Até porque para tudo na nossa vida, a gente precisa das habilidades sociais para trabalhar, para estudar, né? Para ter relacionamentos, né? Sejam relacionamentos amorosos ou relacionamentos de amizade, a gente precisa disso. Então, assim, é algo que a gente não tem como fugir, né? E é horrível a sensação de você querer, né?
Você querer fazer amigos, você querer se aproximar de pessoas, você querer muitas vezes passar por um processo seletivo, você querer se sair bem numa entrevista de emprego e você ter uma dificuldade com a qual você não consegue lidar. E isso seja um empecilho para você alcançar aquilo que você deseja. E esse é o processo e é o trabalho da psicoterapia nesses casos. E é importante a gente lembrar que em alguns casos, né, dependendo do transtorno, da intensidade, da gravidade, de todo o processo clínico individual, a medicação também se faz necessária. Por quê? A medicação não vai trazer cura, a medicação não vai curar a sua ansiedade. A medicação vai agir em cima dos sintomas para que no processo da psicoterapia você consiga trabalhar de uma maneira mais eficaz. É um trabalho em conjunto. Existem pessoas que vão em busca apenas da medicação e não se preocupam com a psicoterapia, e isso se torna um problema grave, porque elas tomam a medicação imaginando que essa medicação vai trazer uma cura, quando sentem uma melhora, muitas vezes param por conta própria. E a gente tem que lembrar que nenhum remédio psiquiátrico pode ser interrompido por conta própria sem orientação médica. Isso pode causar outras consequências e isso acaba virando uma bola de neve. E por que é tão importante o acompanhamento em conjunto? Porque só a medicação atua em cima dos sintomas. E o que é que vai atuar em cima da causa? É o trabalho na psicoterapia. Porque a partir do momento que você trabalha o seu autoconhecimento, você trabalha as suas dificuldades, você entende, né, o porquê dessas dificuldades, você consegue encontrar um tratamento mais duradouro, né, para você poder caminhar, inclusive até sem a medicação, a depender dos casos. Porque quando é feito um trabalho em conjunto, até para parar a medicação, depende do processo psicoterapêutico, que é algo que é conversado entre os profissionais. E isso é muito importante vocês saberem para conseguir diferenciar. Outro ponto muito importante é que nesses casos de fobia social, é muito comum as pessoas terem ataques de pânico. Porque a intensidade desse medo é intenso. Né? Não sei quem já assistiu a uma live anterior, que eu já expliquei aqui o que era o ataque de pânico, o que é o transtorno de pânico. Ataque de pânico e transtorno de pânico são coisas diferentes. Tá? Você pode ter um ataque de pânico sem ter um transtorno de pânico. Isso é importante que vocês saibam. Então, uma pessoa que está numa situação que ela sente um medo intenso, sente suor frio, tem a dificuldade de lidar com a situação, às vezes ela tem até a sensação de irrealidade, né? Durante um ataque de pânico, ela não sabe nem o que fazer. É um medo tão intenso que ela acha que vai morrer só por estar numa situação de grande exposição. Isso gera um medo, gera uma ansiedade e cada vez mais ela fica com medo de ter um novo ataque. Então é importante, né, o cuidado precisa ser feito nesse processo. Né, entender, né, o que é que seu corpo está lhe dizendo, né, entender a importância desse processo para você conseguir se libertar e ter uma qualidade de vida. Quando eu e Laiane estávamos falando da questão da infância e da adolescência, é porque esse tipo de fobia social normalmente tem início nesse período entre a infância e a adolescência. Alguns estudos trazem que quando eles começam na adolescência é por volta dos 15 e 16 anos. E por que isso é tão importante a gente saber disso? Se tiver algum pai, alguma mãe nos assistindo aqui agora, é muito importante. Por quê? Quando esse tipo de transtorno se desenvolve na infância ou na adolescência, o papel dos pais é fundamental para perceber os sinais, para conseguir identificar, para entender do que se trata, para poder procurar ajuda. Quanto mais cedo, né, é identificado uma dificuldade, é identificado um problema, melhor é o prognóstico e é melhor a qualidade de vida daquela pessoa. Por exemplo, se a gente descobre hoje que tem um transtorno de ansiedade social e a gente não cura isso, isso vai começar a evoluir e vai acabar afetando várias áreas da vida, como a gente mencionou anteriormente. Se a gente descobre isso do período da infância para a adolescência,
tenha um período para poder melhorar essa qualidade de vida, para que, por exemplo, aquela pessoa, quando terminar essa fase da adolescência, não tenha tanta dificuldade, por exemplo, em conseguir um emprego, né, em participar de uma entrevista, né? A fase da transição, por exemplo, entre a escola e a faculdade. Normalmente, nessa transição, é que as pessoas percebem, começam a perceber o nível, né, de ansiedade que acaba sendo mais evidente. Por quê? Na escola é mais fácil você formar grupos com outros colegas. Na escola é mais fácil você dividir as atividades e escolher não estar naquela posição de se expor, né? Sempre tem aquelas pessoas que apresentam, sempre tem aquelas pessoas que fazem. Então tem como dar administrar melhor essa ansiedade nesses momentos. Na faculdade é diferente. Na faculdade as coisas mudam. E você precisa se expor com frequência o tempo todo, até mesmo para você tirar suas dúvidas, para você perguntar, para você apresentar um trabalho. Tem o TCC, tem várias coisas que geram ainda mais ansiedade e não tem como fugir dessa situação. Não tem ninguém que possa fazer esse trabalho por você. Então fica muito evidente durante esse período e por isso a participação dos pais, né? Por isso a participação dos educadores, né? Dos professores. Saber dessa diferença, saber identificar, inclusive para auxiliar. Porque tem muitos pais que não têm essa informação. Tem muitos pais que entendem isso como uma timidez. E por isso a importância de falarmos sobre isso aqui com vocês na live. Porque muitos de vocês não têm essa informação, não é algo que é passado com frequência, não é algo que é dito. Né? Da mesma forma que a gente escuta muito falar sobre a TAG, né? O transtorno de ansiedade generalizada, pouco se escuta falar sobre a fobia social, que é vista por muitos como uma timidez. E justamente essa é a proposta da nossa live aqui hoje. E falando nisso, a gente precisa lembrar também das consequências, né? Laine trouxe algumas das questões das comorbidades. E não só existe a questão desse transtorno esquizoide como uma comorbidade, mas também é muito comum transtornos de depressão. Né? A fobia social e a depressão existe uma comorbidade muito frequente. Por quê? Por ter esse comportamento e essa dificuldade, né, de lidar, de participar de eventos sociais, o que acontece? Uma pessoa com esse tipo de transtorno tende a se isolar, né? Frequentemente ela busca formas de evitar esses momentos, de evitar interagir, ela tende a se isolar. E quando ela tende a se isolar, o sentimento que fica para ela é de solidão. Ela se sente muito sozinha, muito solitária. E toda vez que isso acontece, a probabilidade, né, de desenvolver uma depressão como uma comorbidade da fobia social é alta, juntamente com vários outros transtornos que também podem acontecer. Mas a depressão é um dos mais comuns. E aí a gente lembra de duas coisas. Existe a questão do maior risco de suicídio, né, por conta disso, ou seja, se tem uma fobia social, essa fobia social não é tratada, começa a evoluir, tem como uma comorbidade, uma depressão, vocês veem que as coisas só tendem a aumentar, né? E aí fica mais difícil o processo. E o outro ponto também muito importante, né, que também não é muito divulgado, é a questão do abuso de álcool e outras drogas dentro desse transtorno. E por que é tão comum? Porque vamos pensar, se uma pessoa que se sente desconfortável, que se sente numa situação de exposição, que tem uma dificuldade e ela sente que ela precisa, né, por uma questão social, né? Qualquer coisa que a gente faça, a gente precisa em alguns momentos se expor. O qual vai ser uma forma, né, de tentar lidar com essa situação? Muitas pessoas recorrem ao álcool, porque a gente sabe dos efeitos do álcool e normalmente aquelas pessoas que são mais introvertidas acabam se soltando mais com o uso de bebida alcoólica. Então a gente tem que ter muito cuidado, porque o que começa, né, como uma estratégia para tentar lidar acaba se tornando um vício. E isso gera outro problema, uma outra dificuldade. Percebem o quanto as coisas vão se relacionando e quantas dificuldades vão crescendo
a partir de um primeiro diagnóstico, a partir de um primeiro transtorno. E a importância da gente estar atento, a gente prestar atenção a todos esses fatores, para isso não se agravar. Quando a gente se propõe a falar sobre isso aqui, a gente está querendo dar para vocês a possibilidade de prevenção também. Se vocês têm esse conhecimento, se vocês entendem o que está acontecendo, se vocês param, né, esse momento que todos estão assistindo a live agora, vocês estão parando para olhar para si, né, para pensar, pô, será que eu também tenho isso? Será que eu me sinto dessa forma? Vou começar a prestar atenção. Isso já é um ótimo passo, isso já é um processo, né? E é muito importante que vocês façam isso, inclusive até depois, quando a gente terminar a live, que vocês comecem a prestar atenção, né? Os comportamentos que vocês têm, os hábitos que vocês acabam adquirindo, né? Porque a gente pode criar várias estratégias, né? Começar a tentar criar várias estratégias para lidar com o problema. Mas a gente precisa avaliar se essas estratégias são eficazes e não vão ter consequências futuras. É verdade, Tainá. E eu acho que uma coisa bem importante que acho que a gente tem, como você falou, trazer como mensagem dessa live e do que a gente sempre está compartilhando no nosso Instagram, nas nossas redes, é a importância do tratamento, né? A importância do tratamento, e quanto antes ele for feito, melhor ainda. Porque, como você falou, é um transtorno que se apresenta na infância e vai deixando. Na adolescência normal, tá se isolando porque é adolescente. Aí chega um momento que esse transtorno ele vai ter outras comorbidades, ou ele pode ser um influenciador de um abuso de álcool e drogas, e aí vai ser algo ainda maior. Então, quanto antes a gente pensar nesse tratamento, quanto antes a gente pensar nessa preocupação, nessa conscientização mesmo sobre o transtorno, melhor a gente vai conseguir lidar com ele. E também a gente pode se perceber, se identificar, perceber em nós esses sinais e sintomas e buscar ajuda, assim como também a gente pode levar essa informação para outras pessoas, né? Eu acredito que tudo que é bom a gente precisa compartilhar, a gente precisa passar para outras pessoas, então é muito importante a gente poder conversar sobre esses assuntos, no momento que a gente está passando atualmente, né, em que a ansiedade ela vem cada dia crescendo mais, a gente precisa conversar sobre isso, a gente precisa conversar no Instagram, a gente precisa conversar com nossos amigos, com a nossa família, perguntar como você está, como é que você tem passado, porque a gente não sabe, a gente vê o momento atual, mas a gente não sabe o que a pessoa pode estar passando lá no seu íntimo. Então, é muito importante a gente ter esse diálogo, falar sobre esses assuntos, né? Eu estou vendo aqui os comentários e realmente a forma mais interessante da gente buscar ajuda é através da psicoterapia mesmo, porque vai ser feito um trabalho profundo, um trabalho que vai ser todo estruturado da melhor forma para poder ajudar a lidar com esse transtorno. E é muito importante mesmo essa busca de ajuda. Porque às vezes a gente pensa que quando a gente enterra um problema, quando a gente enterra uma emoção, um sofrimento, uma dor, ela vai sumir, mas nunca some, né? Sempre vai estar ali e pode voltar de diversas formas. E com a ansiedade social da mesma forma. Então é muito importante a gente ter esse olhar voltado para o tratamento, empatia sempre com as pessoas ao nosso redor e também não ter preconceito, porque todos nós estamos sujeitos a esse tipo de situação, enfim, especialmente nesse momento que a gente está passando, né? Durante o dia eu recebi uma dúvida no meu direct, né, para trazer aqui para a live, que pode ser a dúvida, inclusive, de outras pessoas, né, como já surgiu aí do esquizoide. Me perguntaram o seguinte: transtorno de personalidade de esquiva e fobia social, qual a diferença, né? Então, assim, primeiro a gente precisa entender que o transtorno, vou falar rapidamente, né, para a gente não se aprofundar muito nisso, nesse momento, já até para não confundir vocês. Mas quando eu falo de transtorno de personalidade esquiva, tem muita relação com a esquiva em situações de interação social que envolvem risco de rejeição
crítica ou humilhação. Os dois transtornos, fobia social e transtorno de personalidade esquiva, muitas vezes andam juntos. Porque se vocês repararem, as dificuldades do transtorno de esquiva também têm relação com as dificuldades de fobia social. Mas na teoria, existem algumas diferenças sutis. Por exemplo, a fobia social está muito relacionada à questão do constrangimento da exposição ao público. Enquanto que o transtorno de esquiva a gente pode considerar como algo mais generalizado. Não necessariamente apenas da exposição ao público. Mas isso é na teoria. E na prática, é necessário passar por uma avaliação profissional para conseguir distinguir. Por isso que é importante que a gente tenha esses espaços para falar uma coisa para vocês. A gente pode pesquisar muitas coisas na internet. Ter informação hoje é fácil, né? O Dr. Google, para muitas pessoas, se torna um companheiro. Mas a live de hoje eu quero dizer para vocês o seguinte: quando a gente quer pesquisar alguma coisa, é interessante para a gente ter informação. Mas se a gente quer informação de qualidade, é importante, primeiro, que a gente procure sites que sejam confiáveis, né? Wikipédia não é referência, galera. E assim, a gente precisa procurar sites que sejam referência de profissionais de saúde da área. E outra coisa, o site vai te ajudar no sentido de buscar informação. Mas se vocês querem realmente saber como lidar com o problema, procurem um profissional, conversem com um profissional, procurem saber como é que funciona o trabalho dele, como eles podem te ajudar. Porque a internet não vai te ajudar a resolver o seu problema. Por quê? Por mais que o transtorno de ansiedade social tenha alguns sintomas em comum, né? Tem alguns sintomas mais frequentes, cada pessoa desenvolve a ansiedade de uma forma diferente. Cada pessoa vai aprender a lidar com a sua própria ansiedade de uma forma diferente. Existem sintomas em comuns, inclusive, que podem se confundir com outros transtornos, né? Eu mencionei esse aqui, tem outros. Laiane mencionou quando surgiu uma outra dúvida. Então, se a gente for pensar, existem vários tipos de transtornos que vocês nem imaginam. A lista é imensa. Então, se vocês forem se prender apenas ao que vocês estão sentindo, sem entender o contexto, porque o Google não sabe sua história de vida, o Google não sabe o que você está passando. Então, tenham muito cuidado, porque às vezes vocês podem tentar se diagnosticar através de uma pesquisa na internet e o que você realmente está passando, e o que você está precisando, pode ser uma coisa totalmente diferente, né? Uma outra coisa é a questão do cenário atual. A gente precisa considerar que, no cenário atual, muitas pessoas estão se sentindo mais ansiosas. Não significa que todo mundo está desenvolvendo um transtorno, mas significa que, a partir do momento que você identifica, né, que você está sentindo uma ansiedade maior do que era um costume, né, do que você normalmente tinha, e você entende que isso é um problema para você, não existe em buscar ajuda. A gente precisa falar dos transtornos, precisa, mas a gente precisa também dizer que psicoterapia não é apenas para quem tem transtorno mental. Se você não tem um transtorno mental, mas você está tendo uma dificuldade, você percebe que sua ansiedade está muito acima daquilo que costumava ser, isso está te causando dificuldades, é o momento para você pedir ajuda. Muitos casos de transtornos podem ser prevenidos e evitados. E a maioria das pessoas não sabe disso ou tem dificuldade de buscar ajuda até que isso se torne algo mais grave. Então, independente da sua idade, independente, né, do que você esteja passando, a partir do momento que você identifica que algo não está bem, não espere. Não existe aquela história, eu vou esperar o momento certo. Gente, não existe o momento certo. Quanto antes, melhor. Quanto antes você começar a procurar ajuda, melhor. Você vai ter um apoio, né? Você vai ser escutado. Você vai começar a aprender a lidar com as suas dificuldades. E você vai sentir muito melhor. Porque a gente não precisa viver em sofrimento. Tudo bem? Tranquilo? Alguma dúvida? Só complementando o que você falou, Tainá, é verdade que a gente às vezes espera chegar no nosso limite para a gente buscar ajuda, para a gente reconhecer que a gente precisa de ajuda.
E não é para ser assim, a gente não precisa esperar chegar no nosso limite. Quando a gente perceber que a gente não está bem, especialmente nessa situação atual, a gente precisa buscar ajuda, a gente precisa ter esse apoio profissional de alguém que vai tá ali com toda a sua experiência técnica, né, com todo o seu conhecimento, embasamento teórico e prático também, para poder ajudar. É muito importante não esperar chegar no limite, não esperar chegar no limite do máximo do sofrimento. Então, fica essa dica para vocês. Busquem sempre esse autoconhecimento. Se precisar, busque sim ajuda. Obrigada, Nariane. Nariane, voltou aqui, gratidão por esse conteúdo riquíssimo. Nós que agradecemos a presença de todos vocês nessa live. Muito obrigada a todos que puderam ficar até o final. Se teve alguém que infelizmente não pôde estar aqui presente na live de hoje, que vocês conhecem, a live vai ficar salva no meu Instagram, Tainá Psi. Vocês podem rever essa live se vocês quiserem. Vocês podem compartilhar essa live com o máximo de pessoas que vocês puderem. Porque num momento tão difícil que a gente está passando, o máximo que a gente pode fazer é ter essa oportunidade, ter esse momento de solidariedade, compartilhar um conhecimento que é tão importante para tantas pessoas. Pode ter alguém próximo a você que esteja sofrendo, que esteja precisando de ajuda e você não sabe, mas a partir do momento que você compartilha, né, você gera uma corrente do bem. Por que não compartilhar uma informação e ajudar tantas outras pessoas que às vezes só precisam de uma informação, né, para mudar, para ter o primeiro passo para essa transformação. Então, eu quero agradecer a todos que estavam presentes. Muito obrigada pela disponibilidade, pelo tempo, pela participação, pela interação. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem mandar mensagem no meu direct, pode deixar nos comentários, né, aqui na live que vai ficar salva. Muito obrigado, foi maravilhoso. Laine, agradeço a parceria. Foi ótimo esse momento, né, de você poder estar aqui para a gente dividir, né, esse conhecimento, poder trazer esses momentos, né, de interação, né, de compartilhamento, né. Espero que a gente possa ter outras oportunidades com outros temas. Muito obrigada. Eu que agradeço, foi maravilhoso estar aqui com você, com todo mundo que participou. Obrigada a todos, que bom que vocês gostaram, viu? Quero mais, vai ter mais, né, Tainá? Sempre a gente está fazendo um live aqui. Romário pediu uma dica de organização de tempo. Comigo, eu gosto de anotar tudo que eu preciso fazer. Não sei como Tainá faz. Mas, muito obrigada, gente. Romário, para você que pediu uma dica para organizar seu tempo. Eu vou dar duas, não vou dar nem uma, vou dar duas. Primeiro, faça um planejamento. Vocês já viram aquele planner que tem segunda, terça, quarta, quinta, sexta? Pois bem, na internet tem muito. Se você quiser, me manda uma mensagem no direct que eu tenho um pronto que eu posso te enviar para você começar a anotar quais são as suas prioridades da semana. Você anota todas as suas prioridades e você começa a se organizar. Tenha um horário sempre para acordar e ir dormir. É importante que você tenha uma rotina. Se você a cada dia acorda num horário diferente, ou a cada dia vai dormir em um horário diferente, você não consegue organizar seu tempo. Então, a partir do momento que você se compromete a acordar e dormir no mesmo horário, você consegue se organizar melhor e administrar as tarefas do dia. Isso também ajuda a você não se sentir tão ansioso para o dia seguinte, porque você já tem um planejamento prévio daquilo que você precisa fazer naquele dia e também uma organização, não só do seu sono, porque você já tem um horário para dormir, um horário para acordar, mas também uma ideia de tempo, né, do espaço-tempo que você pode utilizar para fazer suas atividades do dia. Certo? Perfeito. Espero ter respondido. Boa noite a todos e até a próxima live. Obrigada. Tchau, tchau, pessoal.